Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom, é maravilhoso, é santo. Ele é lindo, né? E nós dependemos somente dEle. Nós dependemos somente dEle, somente da graça dEle, somente da bondade dEle, para nós vencermos, obrigado, irmã, vencermos a cada dia e termos a convicção de que o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar não é aqui. Mas enquanto estivermos aqui, o Senhor, Ele tem nos sustentado. E nós batalhamos, nós guerreamos. É o que o pastor falou. Nós não temos o dinheiro para comprar isso, mas nós vamos batalhar. Nós vamos procurar fazer algo, né, para poder adquirir. E a nossa vida, irmãos, também é assim. Nós somos vitoriosos quando nós perseveramos, quando nós persistimos em fazer algo e adquirir aquilo como um bem, como uma herança, como algo que nós conquistamos. Então nós, em Cristo, também nós temos que permanecer. Em Cristo nós só vamos ser vitoriosos se nós nos esforçarmos. Porque a luta vem, né? Às vezes, né, estava conversando com a irmã agora há pouco, e ela falou, tem hora que dá vontade de desistir, mas não vou desistir, mas não mereço desistir, e o Senhor não merece que nós também venhamos desistir, irmãos. O nosso caminho é olhando para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Para nós sermos vencedores, nós temos que estar alicerçados no Senhor, firmados na palavra dEle. E aí nós podemos ter com Ele paz. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos o quê? Paz com quem? Através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem tem a paz somos nós. Quem recebe a paz somos nós. O Senhor Jesus, Ele disse, eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Eu acho impressionante isso. Jesus diz, olha, é a minha paz. Porque, irmãos, aí no mundo oferecem a paz, oferecem a alegria, né? Carnaval aí, todo mundo se matando e se matando feliz, achando que está bom, vendo as pessoas caindo com drogas, com bebida, né? Sendo jogada mesmo. Estava vendo reportagem, pessoas jogadas na sarjeta, e dizendo, legal, estamos pulando o carnaval. Que paz é essa? Que alegria é essa, irmãos? Aí vão dormir, no outro dia acorda com dor de cabeça e pensando o que eu fiz, né? Os problemas que virão em consequência do que eu fiz. Mas nós que estamos em Cristo, irmãos, nós temos uma alegria, uma paz que é eterna. Mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando nós estamos com problemas,
no nosso interior, a paz do Senhor, ela está sendo gerada a cada dia, cada momento. Na tristeza, o Senhor diz, olha, tenha paz. Na luta, o Senhor diz, tenha paz. Na enfermidade, o Senhor diz, tenha paz. Se eu perguntar aqui quem já teve algum problema, alguma dificuldade essa semana, eu creio que uma boa parte vai levantar a mão. Mas quem tem a paz do Senhor aqui? Quem passou vitorioso? Quem passou olhando e dizendo, o Senhor está comigo, na luta, na dificuldade. Aqui o Senhor, usando Paulo, um homem que foi mudado pelo Senhor, que tinha tudo que achava que era paz, mas quando ele encontra Cristo, ele muda a sua vida. E o Senhor usa ele para dizer que só o Senhor tem a paz. E por que que nós temos essa paz? Aqui diz, sendo, pois, justificados. Aqui Paulo ele escreve sobre a justificação do homem. Nós estamos participando da Santa Ceia hoje, porque nós fomos justificados. E nós, quando lemos, a partir do versículo 12, deste capítulo, fala sobre a queda do homem. A queda de um homem só, Adão. Adão pecou, e através do pecado de Adão, a Bíblia diz que todos pecaram. Foi imputado o pecado a todos. Mas eu achei interessante, irmãos, vamos ver a partir do versículo 12. Que diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. É interessante, irmãos. Poxa, Deus poderia ter condenado Adão. Deus poderia ter feito justiça com Adão. Mas ali em Adão, irmãos, Deus estava formando toda a humanidade. Em Adão, Deus estava formando toda a humanidade. Por isso que, quando Adão pecou, todos pecaram. E alguém pode dizer, mas que culpa tenho eu? E aí a gente pega, lendo a Bíblia, mostra que Deus enviou Jesus, morreu na cruz do Calvário para nos perdoar, derramou seu sangue, e mesmo assim, geralmente quem pergunta por que eu estou pagando o preço de Adão, é porque tem culpa no cartório. É porque tem culpa no cartório, é porque não tem um posicionamento de filho de Deus, não reconhece Jesus como filho de Deus, como Salvador e como Senhor da sua vida. Aí fica questionando, não, mas eu sou bonzinho, mas eu não faço nada de errado, por que eu sou pecador? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus, da bênção de Deus. Mas quando nós aceitamos a Jesus Cristo, entregamos nossa vida ao Senhor, há uma mudança, irmãos. Se não houver mudança, é porque não entregamos nossa vida ao Senhor. É porque nós achamos bonitinho, achamos legal, achamos gostoso vir na igreja, cantar, né, dançar, pular, saltar, ouvir uma palavra de incentivo, né, de levantar a gente. Olha, o Senhor está com você, amém? Amém, né? O Senhor está conosco, amém, irmãos? Isso é bom demais. O Senhor está no teu lar, amém? Está na tua família, está cuidando dos teus filhos, amém? Amém, isso é bom demais. Aí quando diz, agora negue-se a si mesmo, amém?
Já diminuiu, amém. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu estava lendo sobre quando Jesus carregando a cruz, sendo chicoteado, sendo açoitado, aqueles que receberam o pão, a multiplicação, aqueles que foram curados por ele, a multidão, todos ali diziam, crucifica-o, ele merece, todos que receberam. Seguir a Jesus, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, não é fácil. Mas, irmãos, quando nós fazemos isso, nós encontramos a paz do Senhor. Nós encontramos a paz. E temos a convicção de que não somos daqui, que o Senhor tem um lugar para nós. Essa semana o pastor até citou, né? Alguém ministrou, eu ouvi essa ministração, dizendo que Deus não nos chamou para ir para o céu, é para estar perto dele, é a realidade. O Senhor nos chama para estar pertinho dele, estar junto dele, estar fazendo a vontade dele. E fazendo isso, com certeza nós temos um lugar no céu. Você crê que tem um lugar no céu? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Glória a Deus. Aí depois a gente volta aqui. A partir do versículo 4. Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Daquele que é, que era e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus Cristo, Ele é. É o único verbo que usando para Ele, pode se errar, porque ninguém fala eu era, hoje eu sou, amanhã. Ele diz, eu sou o que sou. Eu era, eu sou e eu serei. Eu fui, voltarei para buscar a minha igreja. Então, irmãos, eu lendo o Apocalipse, a gente vê que João, ele estava vendo, focando as igrejas, né, sendo revelado pelo Senhor, mas estava focando as igrejas que estavam na Ásia, mas que representava a nossa igreja hoje. E ele estava dizendo, olha, quem está falando com vocês é o Senhor, é o teu Salvador, é o Filho de Deus que morreu, que entregou, e pelo seu sangue nós fomos perdoados. Por quê, irmãos? Porque aqui, quando diz que por Adão, por um homem,
entrou o pecado, havia necessidade de, por um homem também, ser resgatado, a humanidade ser resgatada. Voltando em Romanos 5, diz assim, o versículo 13: porque até a lei estava o pecado no mundo. De Adão até a lei, o pecado estava no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Eu achei interessante isso. Diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Só que vamos seguindo aqui. Até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, porque um só pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para santificação. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Até de Adão até Moisés, a graça, a morte reinou. E de Moisés até Jesus, a morte continuou dominando, mas os nossos pecados foram somente cobertos pela lei. Pela lei, os nossos pecados foram cobertos. Chegava de ano em ano, tinha do sacerdote e até o Santo dos Santos oferecer sacrifícios pelos pecados. Uma vez por ano, todo mundo tinha de ir até Jerusalém, todo mundo tinha de ir até o templo, comprar os sacrifícios, os pombos, cordeiros, carneiro, cada um segundo o seu pecado tinha de ir lá e sacrificar ao Senhor, entregar ao sacerdote, e o sacerdote fazia o sacrifício, e era coberto o pecado. Mas diante de Deus, o pecado continuava, porque não havia remissão ainda. A morte reinando, agora o pecado sendo encoberto, mas a Bíblia diz que através de Jesus Cristo, nós fomos justificados. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, você está aqui porque você foi justificado, amém? E justificado não quer dizer que você é certinho, que eu sou certinho. Quer dizer que eu continuo errado. Continuo errado. Continuo pecando. Quem aqui não peca? Só o pastor que não peca? Não, todos nós pecamos. Todos nós pensamos mal. Todos nós pensamos em falar e todos nós muitas vezes falamos. Apontamos, acusamos, nos justificamos. Nos justificamos. Não, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Mas a Bíblia diz que através do sangue de Jesus, nós encontramos com Ele e nós temos que ter uma mudança. Continuamos pecadores, mas nós não podemos nos justificar. Ele nos justifica, mas nós não. Nós temos que chegar diante dele como? Senhor,
perdoa os meus pecados. Cabecinha baixa. Hoje tem muitas igrejas aí, né, pregando a hipergraça, né? Não, olha, você pode fazer o que você quiser e só chega lá e está tudo bem. Nada disso. O inferno foi feito para desobedientes. E existe do mesmo jeito que existe o céu, amém? Você crê que existe o céu? Eu ouvi só um amém, glória a Deus. Você crê que existe o céu? Amém. Você crê que existe o inferno? Amém. Existe, irmãos. Ah, pastor, mas eu não posso ter medo de ir para o inferno. Não tenha não para ver. Irmãos, eu tenho medo sim. Dá medo sim. O inferno é quente, o calor esses dias estava quente. Muita gente falou, estou quase vendo Sadraque, Mesaque e Abdenego aqui, né? Estava quase assim, mas o inferno é quente, existe. E é feito para o diabo, irmãos. Para o diabo. Mas muitos, quem seguir ao Senhor Jesus, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para quem quer me seguir, para quem quer me servir. Esse sangue não foi derramado em vão não, irmãos. Isso aqui não é uma brincadeirinha não. Não é um negocinho que eu tomo a hora que quer e faço o que eu quero, não. É o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, o Filho de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós muitas vezes brincamos. Somos falhos, mas não, irmãos, somos pecadores, necessitamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus derramado todos os dias. Glória a Jesus. A igreja de Cristo é uma igreja santa. Você é santo, você é santo, você é santa, você é santo. Somos santos porque somos separados, mas enquanto estivermos aqui somos pecadores, justificados. Mas irmãos, tem uma esperança. A convicção daquele que serve ao Senhor Jesus é de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, nos santifica e vai nos levar para o céu, como lemos lá em Apocalipse. Ele vai nos levar, virá nas nuvens buscar a sua igreja, o seu povo. Glória a Deus, é tão gostoso, irmãos, participar, né? Ontem teve culto de mulheres, culto dos homens, culto de jovens, tão bom fazer festa, né, pastor? A gente ama fazer festa. A gente ama fazer festa, é gostoso, né? Mas tudo isso é porque nós temos comunhão uns com os outros. Mas festa não santifica, festa não purifica de pecado, festa não nos leva ao Cordeiro de Deus. O que nos leva a Ele é o seu próprio sangue. Por um homem veio o pecado, mas por um homem virá a salvação, veio a salvação. Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Justificação. Nós estamos caminhando para santidade, mas por enquanto nós vamos caminhando em santificação. E a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E a santificação somos nós que decidimos.
Eu quero ser santo, eu quero ser separado, eu quero caminhar em vitória. Todo dia é um passo. O diabo vem e mostra, o diabo vem, oferece, e nós vamos caminhando, olhando para o autor da fé, sem tirar os olhos dele. Sem tirar os olhos dele. Assim também um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, para a vida eterna. E nós, irmãos, temos uma convicção que nós vamos olhar para o Cordeiro e dizer para ele: Senhor Jesus, valeu a pena. Isso eu sempre vou falar. Esse capítulo 5 de Romanos, eu guardo muito os primeiros versículos, então, que fala sobre a tribulação, né? Eu não li, mas depois você leia, que fala que nós somos justificados, temos paz, mas que passamos por tribulação. Tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e a esperança não traz confusão. As pessoas que vivem confusas é porque não firmam com o Senhor. Não tem a paz de Cristo. Tem a paz momentânea, quando está num momento legal, mas quando não está, não tem paz. Tem gente que não tem paz, nunca, sabe, está firmado no Senhor. Mas, irmãos, eu vou pular aqui para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Porque aqui é o complemento do que a gente vai passando aqui na terra. Você passa luta. Quem aqui já passou luta? Vou perguntar, essa semana passou luta? Passei. A gente passa, de vez em quando, né? Tem uns que não passam nunca, né? Né, pastora? Nunca. Está tudo jóia, tudo, né? Está tudo em paz. Cada um tem sua luta, irmãos. Você que diz que está tudo bem, mas tem uma lutazinha, tem um problema, e a gente sabe. Mas, irmãos, nós temos que nos apegar à palavra de Deus. E aqui, o mesmo Paulo que escreveu lá aos Romanos, falando que Jesus salvou, Jesus nos justificou, ele dá o endereço nosso, o endereço da tua caminhada. E é por isso que nós todo mês participamos, tem igreja que é de 6 em 6 meses, tem outra que é toda semana, tem igrejas que fazem a Santa Ceia toda semana. Né? Isso é maravilhoso também, não tem problema. Mas Jesus disse, olha, toda vez que você fizer, faça em memória de mim, confiando em mim, crendo em mim. Né? E Paulo diz, não quero, irmãos, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele.
Dizemo-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Irmãos, nós encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Sabe por que eu repito muito essas passagens? Eu já ouvi, pastor, você fala muito, repete muito essas passagens, mas eu vou continuar repetindo. Porque tem muita gente que não tem essa certeza, não entende isso, não compreende. E às vezes aqui Paulo diz, ficam tristes com os que já morreram. Por quê? Tem gente aqui que, vamos supor, a mãe ou o pai faleceu e não eram crentes. E se a gente fala, olha, quem morreu sem Jesus vai para o inferno, a pessoa se entristece. A pessoa se entristece, poxa, então não vou ver papai nem mamãe? Não sei. A justificação é individual. A santificação é individual e a salvação é individual. Eu não posso falar nada. O pastor é uma bênção, o irmão é uma bênção, eu acho às vezes que não é tão bênção, mas de repente eu vou chegar no céu, vou ver o pastor, você era uma bênção. Aí vou ver o irmão Paulo, você era uma bênção também. Aí olha assim, o quê? Ele veio, ele chegou. Mas só, sabe por quê, irmãos? Porque é pelo sangue de Jesus. É pelo sangue. E quando nós somos justificados pelo sangue, e cremos, nós entendemos isso, nós discernimos o corpo e o sangue do Senhor. E participamos do corpo e do sangue do Senhor com toda certeza que nós somos filhos de Deus e que Jesus virá buscar a sua igreja e nós estaremos com Ele. É só isso que Ele quer, irmãos. Que nós entendamos isso. E quando entendemos, aí nós procuramos mudar de atitude, mudar de entendimento, mudar de relacionamentos, mudar de jeito de ser. Porque cada um, irmãos, tem um jeito de ser. Eu muitas vezes me peguei andando assim, ó. Para trás. Era meu pai que andava assim. Eu peguei o jeito de quem? Do meu pai. Quem anda com Cristo se torna o quê? Igual a Ele. Por isso que você é chamado cristão. Pela primeira vez lá, agora eu não lembro a cidade, que foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles andavam, não, os apóstolos andavam, o povo dizia, pô, anda igualzinho Jesus andava, fala igual Jesus falava. Pedro foi negar Jesus, a mulher falou, olha, você fala igualzinho. Você fala igualzinho. Então, irmãos, nós nos tornamos iguais, semelhantes. Discernimos o corpo e o sangue do Senhor, por isso que somos semelhantes, por isso que Ele nos chama de filhos. Por isso que o sangue dele não só nos justifica, mas nos santifica. E só vai chegar no céu santos. Sabia disso? Alguém diz, não, mas dizem, nós somos pecadores, mas somos pecadores aqui. O próprio Paulo diz, quando esse corpo
que é mortal, se revestir da imortalidade, e esse corpo que se corrompe, que é pecador, se revestir da santidade, nós seremos semelhantes a Ele. Incorruptível. Esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Sem corrupção, sem pecado, sem... Mas, irmãos, aqui falhamos, mas o sangue de Jesus está sobre nós. E vamos batalhando, vamos guerreando para chegar ao final. Vencedor não é quem sai junto, não. Vencedor não é quem está no meio do oba-oba, não. Vencedor é quem chega lá do outro lado. É quem chega lá. Glória a Deus. Quem que foi que falou sobre um corredor que tinha... Foi você, pastor? Numa corrida, essa semana. Corredor numa corrida São Silvestre. Eu acho que eu vi em algum vídeo. Corredor na São Silvestre, ele com a manco da perna, né? Porque a São Silvestre, qualquer pessoa que quiser pode se inscrever e vai correr lá na São Silvestre. E disse que o repórter, ele no começo da corrida, ele viu aquele camarada com a perna, né, com problema na perna, e ele foi lá e entrevistou. Falou, escuta, você vai correr? Ele falou, vou. Aí, assim com essa perna, não, mas eu vou vencer. Ele falou, eu vou vencer a São Silvestre. E foi. Aí o repórter também correu, né? E chegou lá, no final, foi entrevistando um, entrevistando o outro. Aí terminou a corrida, já o pessoal desmontando tudo, desmontando o som, desmontando as coisas. De repente o repórter já tirou também, desmontou a máquina, tudo, né, a filmadora. Quando ele olha, ele viu o camarada vindo lá, suado, e o cara vinha vibrando. Já tinha passado horas e horas. Aí ele olhou, ele esperou o cara chegar, e o cara chegou, venci, venci, venci. Aí o repórter falou, escuta, a corrida terminou faz tempo, você não venceu. Por que você está assim? Ele falou, eu venci. Meu objetivo era chegar, não era disputar com ninguém. Não era disputar. Meu objetivo era chegar. Sabe por que muita gente não chega? Porque fica disputando. Disputa com um amigo, disputa com o inimigo, disputa com o diabo, disputa com Deus. A vida é disputando. Irmãos, chegue no final. As 7 cartas, todas elas, o Senhor no final diz, e o que vencer, herdará. E o que vencer, herdará. E o que vencer, herdará. Ele não falou que chegar primeiro, o que chegar em terceiro, o que chegar em milésimo, não. Mas a Bíblia diz que estava uma multidão. E João dizia, eu vi milhões de milhões, miríades de miríades, diante do Cordeiro que venceram. Uns chegaram primeiro, uns chegaram arrastando a perna, uns chegaram chorando, outros chegaram capengando, mas todos chegaram, porque venceram pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Você é um vencedor, meu irmão, quando está com Cristo. Você é um vencedor, minha irmã, quando está com Cristo. Você vai chegar lá por estar com Cristo. Não desista, não desista, não desista. Essa palavra é para não desistirmos. E um dia nós ouviremos o toque da trombeta. Como vai ser isso, pastor? Vai soar uma trombeta, eu vou ouvir, igreja. Você vai ouvir. Mas se você não permanecer fiel, a igreja vai sumir. E a Bíblia diz que eram 5 prudentes e 5 loucas. Eram um que dormia, o marido e mulher,
dormiam juntos. Um foi levado, outro ficou. Eram 10 trabalhando na seara. 5 subiram, 5 ficaram. Se não permanecer, ai de quem não permanecer. Porque fica, irmãos. Aqui diz que o Senhor, Ele, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Se ele for para outra galáxia, eu vou estar lá com ele. O salmista disse, se ele subir ao céu, eu estarei com ele. Se ele for ao inferno, eu estarei com ele. Se ele sair de um lado para o outro, eu vou estar com ele. E o salmista não tinha nada disso escrito ainda. E ele já sabia, irmãos. Tem gente que lê, está escrito, e tem gente que não entende. Ah, é? Mas como assim? Como assim? Entrega os teus caminhos ao Senhor a cada dia. Nós devemos cada dia entregar nossa vida ao Senhor. Nos levantar e dizer, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela salvação, pelo perdão dos meus pecados. Aí a gente vai, um camarada tranca, fecha a gente. Hoje de manhã, foi engraçado, no cruzamento ali em frente, o shopping Serra Mar, aquele cruzamento é uma bênção, né? Quem vem de lá da Avenida da Praia. Uma moto na frente, uma moça na frente na moto, eu atrás. Aí olhamos, não vinha carro, aí eu fui passar e eu vi que ela estava mais na frente, aí eu só falei, vai, ainda falei, vai. Aí ela, vai. Eu falei, calma, moça, eu falei para você, pode ir. Aí ela soltou um palavrão e eu falei, gente, nem ser educado mais hoje pode, né? Nem ser educado mais, a gente está assim, irmãos. Está um mundo maluco. Mas nós temos palavra de vida, amém? Eu quero morar no céu, irmãos. Né? A luta vem, o inimigo se levanta, mas a gente só abençoa. Né? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé.